Fala aí galera, eu sou o T e tá aí, finalmente, o que vocês tanto queriam, o que vocês tanto queriam chegou. Sim, meus amigos, eu estou aqui para poder falar um pouquinho do formato pós-Banlist. Eu já fiz algum vídeo falando aqui em cima, né? Eu nem lembro qual foi o vídeo que eu tinha feito, mas eu lembro que eu fiz algum vídeo, dá uma olhada aqui em cima que se você quiser. Mas qual é o ponto hoje? O assunto hoje é para poder falar sobre os desdobramentos, obviamente, da Banlist. A Banlist entrou em vigor ontem. Hoje é exatamente dia 4, né? Então é o dia seguinte depois da efetivação da Banlist dentro do TCG. E essa Banlist, como todos já sabem, eu comentei sobre ela aqui em cima durante uma live, você pode acompanhar lá, baniram o Ronin, ou seja, deram hits severos no Splight, não só no Ronin, mas com o Fiber. Tudo bem que o Fiber pega vários outros decks, mas atualmente no formato ele afeta diretamente o Splight, além do Punk, né, e seus amigos. E no Tiara Laments eles baniram a Snow, que sinceramente faz bem pouca diferença na conjuntura geral, principalmente visando os novos suportes que vão chegar na coleção de Darkwing Blast e também na coleção da Ishizu, né, das cartas de Ishizu. Então, o Splight o Tiara Laments tem tudo pra explodir no formato, e o principal competidor dele foi hitado, destroçado na Banlist. O Splight morreu? Claro que não, mas o enfraquecimento dele é ruim no geral. Mas a gente para e volta um pouquinho, porque há um tempo atrás o Jess Cotton tinha feito um tweet falando, acho que foi um tweet que ele falou, que ele sentia falta de um Tier 0, no formato, porque ele sentia que no momento que ele fez a publicação, que era mais ou menos antes da coleção de pote, o meta estava muito aberto e as decisões fugiam das mãos dele, né? E ele julgava que precisava de um formato Tier 0 para que essa decisão pudesse voltar para as mãos deles, para ele conseguir ter o controle das ações durante os jogos. Claro, isso foi antes de pote que ele postou isso. E tem um vídeo que eu fiz aqui em cima, e tem outros jogadores que também falaram que sim, pode ser interessante, porque do jeito que o formato tava, não era bom. Muitos decks fortes, muitos decks próximos um ao outro, e que um metagame com menos decks dentro, sendo competitivo de fato, é melhor pro jogo. Muita gente discorda, mas quem joga o competitivo, ou pelo menos quem fala do competitivo de maneira mais objetiva, como eu falo, acha que isso é mais ou menos verdade, e precisávamos de um formato assim. Então agora com a Banlist, ela veio, ela tirou enfraqueceu muito o Splight, né, com o Ronin e o Fiber, tirou uma coisinha do Tiara, mas que não faz diferença, principalmente por causa dos novos suportes, e ele já vinha sendo decks melhores do que os demais dentro do formato. Ou seja, chegou no onde todo mundo queria, o consenso, finalmente, a comunidade competitiva, pau no cu, do ponto de vista de você que tá assistindo, foi ouvida pela Konami, e a Konami deixou o formato Tier 0 de volta pra eles. Tá aí, vocês não queriam um formato só com um deck? Tá aí, mas por que vocês estão reclamando? Se vocês queriam um metagame com menos decks no formato, com poucos decks sendo protagonistas ali, de repente quando isso acontece, vocês reclamam? Que porra é essa? E mais uma vez, você é um bosta, você é um merda, você não tem a visão ampla das coisas, e o cara simplesmente quer vir com uns factoidezinhos querendo dizer que ele tá certo por algum motivo, a opinião idiota dele tá certa por algum motivo. Enfim, eu tô aqui pra tentar te esclarecer um pouquinho de o porquê que isso é ruim do jeito que foi, e também que nem tudo é tão ruim assim, porque o metagame vai se movimentar, e muito, pelo menos nesse momento inicial. Vamos entender um pouquinho, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, se você precisa de um convite, ficar um recadinho rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network, acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e ganhe cartas também durante suas compras. Para compras acima de R$150 ainda tá válida a promoção de você ganhar Lost Art dentro das suas compras. Além disso, você vai ganhar desconto na compra dentro do site usando esse cupom aqui, o TS22, é o cupom que você vai usar para ganhar 5% de desconto em absolutamente todas as compras dentro do site, tá? Então acesse aí tcnetwork.com.br, compre suas cartas. Lembre-se, a Mega Team tá lá, ainda em pré-venda, mas em breve vai chegar, tá marcado para chegar no dia 10 desse mês, então daqui a pouco chega e você vai poder gastar o seu dinheiro usando esse cupomzinho aqui, porque pode ter certeza que eu vou gastar também, porque eu sou uma puta da Konami, assim como você. Então, se for para gastar dinheiro, gaste dinheiro na TC Network, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se, a diversão nos conecta. Agora, de fato, a gente passa pro assunto do vídeo, let's go! Muito bem, meus amigos, então eu tenho que colocar as cartinhas para poderem aparecer aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho do formato, né? Caralho, tem que aparecer a carta aqui, né? Beleza. Vamos falar um pouquinho do formato. Então, a Banlist, ela fez os hits que vocês já sabem, né? Baniu a Snow, baniu o Ronin, baniu o Fiber, beleza. O Fiber e o Ronin são hits diretos no Splight, né? Que era o deck que tava no encalço do Tiara Laments e o metagame meio que tava girando em volta deles, né? Se você para pra ver, como eu já fiz lá no meu vídeo falando do Splight Tier 0, que você pode ver falando aqui em cima, né? O pior Tier 0 da história. De fato,
Quem achava que o Splight ia ser tier 0 é realmente pessoas precipitadas, porque não era o imaginário popular no geral. Mas também eu não imaginava que o Tiara Laments ia se sair tão bem. Porque a gente tem pra olhar o OCG. Tudo bem que, como eu já falei várias vezes, o OCG é totalmente diferente. Mas ainda assim, o Splight lá foi tão expressivo em relação ao Tiara Laments sem Shizu, mas tão expressivo que eu não imaginava que o Tiara ia ter um aumento tão grande como ele teve aqui no TCG. E o Splight acabou ficando em segundo plano. Mas o meta gira. E quando, no começo do formato, todo mundo esperava o Splight como sendo o principal deck, os Tiaras se movimentaram de acordo e fizeram decks para poder jogar principalmente contra os Splites. E deu muito certo, tanto que você via muito TTT, por exemplo, Dark Ruler No More, por exemplo, Super Poly, não se jogar em volta, por exemplo. Então essas são cartas que você usava para poder pegar o Splite, já que não cabiam Hand Traps, e o Splite é um deck altamente resiliente. Então o Tiara Laments conseguiu fazer um deck meio que pra ganhar de Splite. A partir do momento que o Splite cai de popularidade e o Tiara, nessa abordagem de board breaker, começa a subir, os decks de Tiara têm que se movimentar e jogar de acordo. Eles não vão mais fazer um deck com TTT, porque não tem mais, tem menos Splite do que tinha antes. Você tem que fazer um deck para ganhar a Mirror. E nesse ponto o Splite voltou a subir. Tanto que no último ICS que teve, foi o ICS? Acho que foi Niagara Falls, você teve uma quantidade de representatividade dentro do top maior de Splite do que de Tiara. Diretamente ligado pelo fato de que os Splites foram feitos para poder pegar os Tiara e os Tiara estavam feitos para pegar os Tiaras e não os Splites. E aí você consegue ter uma briga. Então, para você ver, tem um giro maneiro. Então esses decks se alternando, né, eles têm um giro bem maneiro. E precisava do Splite no encalço. Como o Splite saiu, ficou só o Tiara. Bom, e agora? Bom, a gente tem algumas coisas aqui. De fato, no momento inicial, o Tiara é o deck a ser batido. Ele é o melhor deck do formato, o deck mais forte do formato. Por que eu tô usando aspas? Porque tudo isso é do ponto de vista vago, do ponto de vista inicial. Porque quando esse tipo de coisa acontece, e aí você tem... Não é o tier 0, tá, galera? Isso aqui não é um tier 0. Mas afunilou o metagame, muito mais do que estava antes. O Splite caiu um degrau e o Tiara ficou sozinho no topo, tá? E aí você começa a pensar, beleza, o Tiara é o melhor deck? É, eu vou jogar de Tiara, certo? Depende. A gente vai começar a pensar um pouco agora. Quando um deck é tier 0, por que ele é tier 0? Porque basicamente ele é a melhor opção, ou, entre aspas, a única opção. Porque sem ele, se eu não estiver jogando com o tier 0 e eu com o meu deck que não é tier 0, eu jogar contra o tier 0 vai me arrombar. Teoricamente. Eu tenho uma vantagem, o meu deck tá feito pra pegar o tier 0. Mas o tier 0, o main deck dele é feito pra jogar a Mirror Match de tier 0. E o Tier 0 sabe que os outros decks que forem jogar contra ele vão ser anti-Tier 0, tá? Então, pensa assim, o Dragon Link, o Dragon Ruler existia. Então, o deck de Dragon Ruler, Tier 0, era feito, o main deck dele, pra jogar a Mirror Match de Dragon Ruler, tá? Beleza. Fora essa matchup, eu de Dragon Ruler, o meu deck é forte o suficiente pra, sozinho, eu ganhar de qualquer outro deck do jogo. Na época, Transporte-se pra 2013. Pra ganhar de qualquer outro jogo. Então isso é um tier 0. O meu deck é bom o suficiente pra ganhar de todo mundo, porque ele é melhor que os outros, mas bem melhor que os outros. E o meu main deck já tá feito pra jogar a Mirror. Mas e aí? Os outros decks estão feitos pra ganhar do meu Dragon Ruler. O que que eu vou fazer? O que que eles vão fazer? Eles vão colocar Fluid Gates. Eles vão colocar cartas anti-Dragon Ruler. Tá? E aí eles vão ter uma vantagem, porque o meu deck tá feito pra pegar Mirror. Mas, apesar do meu deck ser mais forte que os outros, o meu deck não vai tirar Flood Gates seguidamente. E aí você entra com Spellbook, você entra com Evil Swarm, e esse tipo de deck cresce em popularidade na época. O que que o side deck do deck Tier 0 tem? Anti-Hate, tá? Então, o deck Tier 0 ele é confortável o suficiente para o main deck dele ser feito para jogar Mirror, ele ganhar dos outros decks no sapato, mas o side deck dele tá totalmente focado para pegar os anti-Tier 0. Então o Dragon Ruler ia ter no deck dele um monte de carta anti-Floodgate para quando ele jogasse contra o Spellbook, para quando ele jogasse contra um Evil Swarm da vida, ele tinha um objetivo, tirar a carta que impedia ele de jogar. Ponto, é isso. O Tier 0 tem essa característica. Normalmente ele já é melhor que os outros. O main deck dele é feito para pegar a Mirror Match e o side deck dele tá muito feito para poder jogar contra os decks que atacam ele, que são basicamente todos os outros decks do formato, certo? Beleza, o Tiara Laments tem um pouco disso, aí a gente começa a voltar um pouquinho. Nesse exemplo do Dragon Ruler que eu dei, o main deck é feito para jogar a Mirror Match, mas a Mirror Match era boa, tá? E esse é um fator primordial para um metagame ser bom tendo Tier 0, porque a Mirror Match tem que ser boa. Se a Mirror Match for boa, o metagame vai ser um meta bom, ignorando o fator preço. Eu não tô considerando o fator preço, tô considerando o fator jogabilidade. O melhor jogador tem maiores chances de ganhar. O Tiara Laments, ele é um deck fluido nesse sentido, né? Ele vai jogar e você vai jogar. E eu vou tentar te impedir com o que eu fiz ali. Mas não tem o Minigate, não tem Floodgate, não tem nada do tipo. Então, teoricamente é um jogo bom, porém,
o fato da Banlish ter deixado, por isso que é ruim o que a Banlish fez também, né? Porque a Banlish não pensou no fator Tiara Laments sendo o melhor deck, que é Mirror Match de Tiara Laments. Ela por si só é uma partida que tem jogo, tem troca de tiro, eu faço as minhas jogadas, o cara faz a jogada dele, nananã, yara yara. Enfim, mas o Duele prejudica toda essa matemática. E a Mirror Match passa a ser uma bosta por causa disso, tá? Além do fator do deck que é o Tier 0, ele não é Tier 0, tá? Mas eu tô usando como fator simplesmente para facilitar o teu entendimento com a noise que tem dentro da tua cabeça que se chama de cérebro. Nesse Tier 0, o Duele atrapalha a Mirror Match. Porém, no quesito geral, o Tiara Laments, ele ainda é um dos piores decks para se deixar como sendo o principal deck do formato, porque muita coisa envolve aleatoriedade. Bizarro, bizarro. Então, aquelas jogadas de que o cara dá Alfenes e Mila 3 efeitos é muito ruim pro jogo, tá? Então assim, um fator do Tiara ser o deck que foi colocado nesse posto, eu acho que ele é ruim por si só, pelo fato do deck ser o Tiara, tá? O simples fator desse deck ser o Tiara já torna isso um fator negativo. Porém, ele ainda tem características boas, tá? Então eu ainda considero que o Tiara é um deck no limite do ok, do jeito que tá hoje. No limite do ok. Mas isso foi estragado, porque eles não baniram o Duele. E aí você vê a completa falta de noção que a Konami tem. Porque se fosse exatamente a mesma coisa que tivesse acontecido na Banlish, e o Tiara como sendo, oh meu Deus, ele é o melhor deck, a gente vai jogar só de Tiara Laments aqui, beleza. Tendo isso em vista, como eu fiz no meu palpite de Banlish, você tem que tirar o que desequilibra negativamente, para deixar o jogo fluido, o jogo bom de fato. E aí entra banir o Instant Fusion, banir o Duele, principalmente o Super Poly, A1 pelo menos, ou banido também, são coisas que ajudariam e ajudariam muito, tá? Então nada disso aconteceu, ou seja, a Mirror Match continua tendo fator desequilibrante, mas o fator desequilibrante por desequilibrar não é o ponto aqui é Duele. Como o deck não usa hand trap, todo mundo pode fazer Duele, e aí na Mirror Match você vai fazer o Duele e paciência, você não tem o que fazer. E aí acabou o jogo. É muito ruim. Eu sei que os decks vão ter que se moldar e jogar de acordo, né? Porque agora você tem meio que um universo muito mais cristalino pra se jogar Mirror Match usando um Tiara do que antes, quando o Splat começou a cair. Agora tá muito mais cristalino que você vai ter que ter isso do que antes. Porém, a gente dá uma virada. E agora? Por que que pode sim, de fato, ser interessante um formato nesses moldes, onde você tem um deck lá no topo? Um deck no topo significa ele vai ter que jogar contra ele mesmo, mas os outros decks vão ter que todos jogar contra o Tiara. Então, todo mundo contra o Tiara. E o que acontece agora? Bom, isso facilita o teu deck build. Você vai ter que ter dois grandes fatores agora para o teu deck, pra você saber qual deck você vai usar, tá? Então isso é muito importante. O fator que eu falei lá atrás, para um Tier 0 ser bom, a Mirror Match tem que ser jogável, tem que ser boa. Se isso não acontece, o meta é horrível. Dito o formato do PEP, por exemplo, onde você tinha um fator que você não controlava, que era o Wavering Eyes. O Wavering Eyes, você dava o Wavering Eyes e dependendo se o Wavering Eyes colasse, você perdia o jogo e você não conseguia se defender. Não conseguia se defender. Era bizarro. Esse Wavering Eyes agora do Tiara Laments é o Duele. Na época do Pep era o Wavering Eyes. Então o meta era ruim, porque o Pep Tier 0 era melhor que todo mundo, mas a Mirror Match dele era tenebrosa. Então isso é um meta ruim. Beleza, isso deixa o meta ruim com isso aqui. Agora, quando o meta Tier 0 a gente tem que pensar, o que é melhor de se jogar? Eu não tô falando que esse meta Tier 0, tá? Eu tô dando como exemplo, pela milésima vez. O que eu vou usar? Se eu jogo de Tiara, quem eu vou enfrentar? Eu vou enfrentar vários outros decks, o meu deck é mais forte que eles, mas eu vou enfrentar Tiara. Beleza. Principal deck no formato que eu vou enfrentar é o Tiara Laments. E agora a gente começa a pensar, qual é a melhor abordagem para se jogar contra o Tiara Laments? É melhor eu jogar contra o Tiara usando um Tiara, ou é melhor eu jogar contra o Tiara usando um deck que ataque o Tiara e que o Tiara não tá preparado para ele atacar? Então agora começa a ter um monte de variáveis. Porque diferente da época lá do Dragon Ruler, como eu citei, você tinha o Spellbook e o Evil Swarm como sendo os principais decks, e meio que girava em torno deles, tá? Qualquer outro deck podia tentar competir e tal, mas era bem mais fraco, e esses decks eram de fato mais focados, porque eles tinham o poder necessário naquela época para poder combater aquele deck. Agora você tem muitos decks com o poder necessário para combater esse deck, porque os decks atualmente são muito fortes. Eles têm forças de Tier 0 de outra época, há não muito tempo atrás. Vários desses decks aqui, eles poderiam facilmente, talvez não Tier 0, mas um Tier 1 muito sólido,
há pouco tempo atrás, mas todos eles coexistem agora. Então tem muito deck diferente para você tentar explorar. Se você pega o Splight, que não morreu, você pode tentar fazer várias vertentes diferentes de Splight. Você pode fazer a vertente usando os Dark Deck Unibish, tirar o sapo, por exemplo, ou continuar usando o sapo e usar o Evil Twin, que te ajuda ainda a fazer sapo. Dá pra fazer sapo ainda, tá? Dá pra fazer. E o Splight ainda continua sendo um deck com um deck bom contra os demais decks, que tem resiliência pra poder jogar contra os outros decks. O Didi Crow passa a doer muito mais, né? Porque, enfim, você tem agora só o spot do Elfo pra poder dar o Didi Crow, a menos que o Splight se molde de acordo. Mas, se for usar o Splight tem que ter uma coisa na cabeça: ganhar de Tiara. E aí você vai ter que pesar. É melhor eu usar o Tiara pra ganhar de Tiara, ou é melhor usar o Splight contra Tiara pra ganhar de Tiara? O que é melhor? Não é porque o Tiara é o melhor deck do formato que a melhor forma de ganhar dele é usando ele mesmo. Nem sempre isso acontece. Na verdade, várias vezes diferente isso acontece. Então, pode ser que a melhor abordagem para ganhar de Tiara seja usar um Splight focado para ganhar de Tiara. Eu tenho talvez mais chances de ganhar de Tiara usando Splight do que usando o outro Tiara jogando contra Tiara. O mesmo acontece com outros decks. Se você pega para ver, por exemplo, o deck de Exo Sisters, que é um deck que tem uma matchup ali teoricamente interessante contra o Tiara, se você ganha, você começa a ganhar 100% das vezes. Você pode usar Shifter, que é uma coisa que outros decks se incomodam um pouquinho mais, e esse deck tem uma naturalidade muito boa, assim como o Flanders, mas esse deck eu acho que é até mais sólido e consistente do que esse. Ele tem mais ferramentas individuais boas contra o Tiara do que o Flanders, por exemplo. Apesar do Flanders poder usar o Shifter também. Mas são outros fatores que fazem que o Exo seja bom, né? Como eu já fiz em vídeos comentando sobre o Exo Sister, você pode ver ali em cima. Inclusive, ele já ganhou um ICS com o Exo Sister de Niagara Falls no meta, onde tinha muito Tiara Laments, e você desviou do Splight. Então, se o Splight cai ainda mais de popularidade e o Tiara Laments sobe muito mais de popularidade, talvez seja melhor usar o Exo Sister para ganhar de Tiara do que o Tiara para ganhar de Tiara. Inclusive, ouso a dizer que o melhor pro formato não é você usar a Tiara para ganhar de Tiara. Eu acho que os melhores jogadores vão fugir dessa abordagem. O melhor vai ser jogar contra o Tiara, com certeza, mas não usando o próprio Tiara Laments. Ou seja, descaracteriza completamente o Tier 0. Isso só mostra o quão a Konami falhou em fazer essa parada. Mas ao mesmo tempo, eu não gosto do fato do Tiara ter acontecido o que aconteceu, porque a Mirror Match é ruim. Eu queria que um Tier 1 tivesse muito à frente dos outros se a Mirror fosse boa, porque a Mirror Match é uma das coisas mais maneiras de se jogar. Você tá usando o mesmo deck que o oponente, e você tem a chance de ser melhor do que ele usando o mesmo deck que ele tá usando. Isso é maravilhoso, mas quando tem esse fator que desequilibra, aí talvez você tenha que fugir. Pelo menos, esse deck ele tá popular no metagame o suficiente, penso eu, para os primeiros torneios, a ponto de ele ser uma maioria esmagadora. Então você vai jogar contra o Tiara e você pode fazer um deck focado para ganhar de Tiara Laments, tá? Então isso é aí uma vantagem de deck build. Você pega decks que tem uma engine, que tem alguma coisa boa contra o Tiara, e ao mesmo tempo você põe decks focadas contra o Tiara. Então isso pode acontecer com o Exo Sister, com o Flanders, com o Splight, com o Mathmech, com decks de Runic e Mystic Mine no geral. Então coisas vão acontecer e o metagame vai se movimentar nesse ponto de vista. Então, não era isso que você queria? Olha, pode até ser. Eu acho que tiveram coisas ruins na banlist. Eu acho que é desnecessário ter feito o que fizeram com o Splight, mas se tivessem feito, que banissem o Dweller. Não banirem o Dweller foi um crime de guerra nesse momento inicial, porque a Mirror Match fica cagado. Mas tudo bem, você consegue atacar o Tiara bem melhor do que você conseguia atacar antes, porque você tem a certeza que você vai enfrentar ele, e eu ainda tenho nesse momento uma certeza: não é a melhor coisa de jogar de Tiara. O melhor vai ser jogar de outro deck pra poder ganhar de Tiara Laments do que jogar a Mirror Match desse deck, tá? Mas enfim, é mais ou menos isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Valeu, falou e até mais.